Olá, é, a gente está trazendo como temática nesse vídeo as políticas econômicas do governo Dilma. Então, eu vou fazer um breve apanhado histórico, pontuando alguns aspectos mais importantes dos dois mandatos dela. Então, Dilma ela foi a primeira presidente mulher a ser eleita no nosso país. E uma das primeiras medidas que ela tomou foi a revisão dos contratos com as fornecedoras de energia, o que gerou uma diminuição nas contas de luz. Ela também fez uma série de investimentos em setores da economia e em programas sociais. Só que em pouco tempo, o governo dela foi abalado por uma série de corrupções envolvendo os ministros, o que fez com que ela realizasse uma série de demissões em seu ministério. Já no ano de 2013, começaram a surgir as primeiras manifestações contra o governo, iniciada pelo aumento da passagem de ônibus em São Paulo. A partir daí, né, a popularidade do governo dela continua a cair cada vez mais. E em 2014 a gente vai ter as novas eleições para a presidência e ela vai conseguir se reeleger com 51,6% dos votos. Então, assim, seu segundo mandato ele foi marcado por intensas denúncias de corrupção, envolvendo todos os setores políticos, tanto dos partidos governistas quanto da oposição. A Polícia Federal também iniciou a Operação Lava Jato, que desvendou uma série de escândalos de corrupção. Houveram crises econômicas, aumento do desemprego, da inflação, conta de luz, entre outros. Houve também a descoberta de um grande esquema de corrupção na Petrobras, que gerou uma queda na produção e o aumento dos preços nos combustíveis. Já em 2016, foi aberto um pedido de impeachment contra ela, e ela acabou sendo afastada em agosto do mesmo ano. Aí, em seu lugar, assumiu o vice Michel Temer, do PMDB. Também é importante falar, Raquel, que no início do seu mandato, em 2011, o governo Dilma optou por manter a política econômica de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, as metas de inflação, o câmbio flexível e os superávites primários continuariam sendo a base dessa proposta. Entretanto, durante o mês de agosto de 2011, com a inflação aumentando e a necessidade de continuar com a valorização da moeda nacional, Dilma optou por mudar essa política. E a base dessa nova mudança seria os juros baixos e o câmbio competitivo, e também o aumento do gasto público, tendo como maior objetivo cessar esse aumento da inflação e retomar o acelerado crescimento nacional. Por fim, em 2015, pressionada pelos problemas financeiros que assolavam o país, Dilma nomeou Joaquim Levy como ministro da Fazenda. E a proposta de Levy para a estabilização da economia brasileira era a da política econômica recessiva, baseada em dois pilares principais: o aumento dos juros e o ajuste fiscal. Basicamente, essa política ela visava enfrentar os problemas econômicos da época por meio de uma forte recessão que possibilitaria o controle simultâneo tanto das contas públicas quanto das contas externas e também da inflação. Um dos grandes motivos para o impeachment da presidenta Dilma foi as pegadas fiscais, mais conhecido como crime de responsabilidade. As pegadas fiscais autorizavam a suplementação do orçamento em mais de 95 milhões, fazendo assim com que houvesse o descumprimento da meta fiscal feita em 2015. Isso foi afirmado que a presidenta Dilma sabia de tudo isso. As pegadas fiscais também ajudaram no acúmulo de dívidas e, por isso, o superávit, que até então não existia, foi criado. O objetivo das pedaladas fiscais foi esconder a real situação que o país enfrentava. Mesmo com a baixa popularidade da presidenta no seu julgamento, ela ainda contou com grandes aliados do PT. E, no fim, foi descoberto que ela não cometeu pedaladas fiscais e, por isso, ela não foi presa. A nova matriz econômica foi um plano econômico do governo Dilma Rousseff, que foi de 2011 até 2015, e envolvia aí uma série de medidas para tentar estimular a economia, misturando gastos públicos com controle de preços. Os gastos públicos vieram para tentar suportar a diminuição
na nova matriz dos investimentos estrangeiros. Contudo, o PIB não cresceu, o que resultou num aumento da dívida pública, que no efeito cascata fez o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros, a inadimplência das famílias e uma lateralização do PIB. Entrando na questão da inflação do governo Dilma, em janeiro de 2011, o primeiro mês do governo Dilma, o índice de inflação registrou taxa de 0,83%, o maior resultado desde abril de 2005, que era de 0,87%, que levou a taxa acumulada em 12 meses para 5,99%. Em 2012, a inflação oficial registrou uma taxa de 5,84%, fechou o ano de 2015, quase no final do seu mandato, em 10,67%, superando em muito o teto da meta inflacionária estabelecida pela equipe econômica do governo Dilma Rousseff para o ano, que era de 6,5%. O ano de 2011 foi o primeiro ano da presidenta Dilma, foi marcado tanto pelo efeito do ciclo político, primeiro ano do mandato, quanto por uma tentativa de reduzir o papel da política fiscal em favor da monetária. Ao final do ano de 2014, frente a novos choques econômicos, houve uma forte desaceleração da atividade, que acelerou a retratação da arrecadação de uma significativa fiscal. Ao longo de 2015, foi interrompida por uma convenção de crescimento e foram adotadas medidas restritivas para as áreas, principalmente na área fiscal, quando foi realizada uma das maiores ajustes fiscais na história recente, inclusive maiores que em 1999 e 2003. Em 2011, o Comitê da Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, indo a 12,5% para 12% do ano, e já no final do seu mandato, em 2015, o Comitê da Política Monetária do Banco Central subiu a taxa básica de juros em 0,5 percentual de 12,75% para 13,25% ao ano. Bom, falar um pouco agora sobre a PEC. O que foi a PEC 2? A PEC era o Programa de Aceleração do Crescimento, e o objetivo era a retomada de investimentos em infraestrutura, que no caso seria para transportes, energia, cidades, cidadãos, que no caso seria o BS, UPA e entre outros programas, como Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal. Nessa segunda fase, teve um acréscimo muito grande relacionado a valores, que em 2014 tinha uma estimativa de 955 bilhões. E ao longo dos anos, entre 2011 a 2016, viu que 53,1% era o planejado para deixarem de obras concluídas, mas infelizmente foram apenas 34%. Com o passar do tempo, eles apuraram que, no final de 2016, 55% de todas as obras tinham sido concluídas. Nós agradecemos a atenção nessa nossa pequena explanação do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff.